Doutora, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter atendido aqui o nosso convite. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço pelo convite. Doutora, ontem fez um mês dessa tragédia, que vitimou a Natane. A gente ainda tem esse sentimento muito forte, muito presente na cidade por conta dessa perda, desse crime bárbaro que chocou todo mundo, né? Com certeza, na verdade, eu até me impressionei ontem quando nós lembramos que já faz um mês. É verdade. Não parece que faz tanto tempo, porque ainda é tão recente pra gente essa dor, essa perca, que não parece que já se passou 30 dias. Pois é, muita gente ficou se pegando também, já fazem 30 dias, pois é, já fazem 30 dias do assassinato da Natane. Doutora, nós estamos agora, o Ministério Público ofereceu a denúncia, a Justiça aceitou, eles se tornam réus, e a partir de agora, qual é o próximo passo da Justiça até que eles sejam devidamente punidos com o rigor da lei? Pronto, depois que foi concluído o inquérito, o Ministério Público, que representa a acusação do Estado, ofereceu essa denúncia. Essa denúncia foi recebida pelo juiz. Isso significa que esse processo ele começou agora. Uhum. Com isso, esses réus eles vão ser intimados para apresentar a defesa deles. E aí essa defesa ela pode tanto ficar a cargo de advogado ou da Defensoria Pública. Com essa defesa, eles vão alegar com base aí na motivação deles, o que eles entendem de direito, certo? Nessa questão da defesa. A gente não pode impedir que eles se defendam, até porque é importante para que a gente consiga a verdadeira justiça pela Natane, que exista de fato a defesa. Uhum. Porque se essa defesa ela não existir, o processo ele é anulado. O processo nulo não vai poder gerar a condenação. Depois dessa defesa, vai vir uma audiência de instrução, onde eles serão ouvidos, as testemunhas serão ouvidas, principalmente os policiais que trabalharam nessa investigação, que realizaram a prisão. E também, caso existam provas periciais, também vão ser analisadas nessa audiência, inclusive a oitiva de peritos. Depois dessa audiência, esses réus eles terão novamente um prazo para apresentar as alegações finais dele, que de um modo mais popular, para todo mundo conseguir entender, essas alegações finais é como se fosse uma última defesa deles. Depois disso é que vem a sentença. Como a gente já explanou na matéria ontem, eles não vão ser levados a júri popular, apesar dela ter falecido. Mas o crime no qual eles foram tipificados, qualificados, é o crime de latrocínio. E o crime de latrocínio ele não é um crime contra a vida. Ele é um crime contra o patrimônio, por conta da motivação ter sido o carro, porém ele resultou na morte. Então, por isso, eles não serão levados ao júri popular, como a gente vê geralmente em crimes de assassinatos, né? Isso, A gente, enquanto população, que não tem um entendimento total, a gente sempre imagina que todo crime que resultou na morte, ele vai ser levado a júri popular. Até porque a maioria dos casos de homicídio, eles são levados a júri popular por ser justamente um homicídio. O caso dela, por mais que tenha existido essa morte, não é um homicídio, é um latrocínio. Porque a motivação, segundo os réus, não era essa, era o carro. Então, o que eles queriam, segundo eles, o objetivo real deles era o carro. Porém, como resultou na morte, o que era inicialmente um roubo, veio a se tornar latrocínio. Doutora, ainda falando sobre a defesa dos três acusados, houve muita repercussão nos dias logo após o crime, a manifestação da Defensoria Pública, pedindo a soltura deles e alegando, e no caso especificamente do Francisco Márcio, que é a quem pesam os maiores crimes, apontados pela investigação da polícia, por conta que ele tinha filhos, enfim, isso repercutiu bastante, Mas, obviamente, sabe-se que para o processo caminhar, preciso ter respeitado o direito de defesa, porque senão não há processo, É meio dúbio essa história e acabou ganhando uma repercussão, Mas sem a defesa não tem como ter o processo, é isso, doutora? Justamente, sem defesa não tem processo. A Defensoria ela atuou na audiência de custódia deles, Eles foram presos em flagrante ainda no mesmo dia que cometeram o crime e no dia seguinte eles passaram por uma audiência de custódia, porque essa audiência de custódia ela é a regra. Toda pessoa que é presa, seja em flagrante ou seja já pelo cumprimento do mandado de prisão, ela tem que passar por uma audiência de custódia. E na audiência de custódia existe a figura do juiz, existe a figura do promotor de justiça e existe a defesa,
que, como eu disse, é por advogado ou defensoria pública. Como eles não tinham advogado, a defensoria pública do Estado ela é obrigada a participar, certo? E aí, enquanto defesa, né, a defensoria pública ela é obrigada a fazer o trabalho dela. E, por conta disso, houve esse pedido, né, fundamentado, que por conta dele ter filhos menores de idade e, por em tese, ele ser provedor dessas crianças, eles pediram essa liberdade provisória deles. Mas, digamos que isso é uma prática, né? A gente, enquanto advogado, quando a gente faz audiência de custódia, a gente também pede a mesma coisa, né? A gente sempre vai pedir a liberdade, então a Defensoria Pública também. Mas não necessariamente queira dizer que a Defensoria Pública atuou contra a sociedade, né? Atuou contra a Natânia. Faz parte do rito do processo, né? Faz parte do rito do processo, até porque, como eu disse, se não tiver defesa, o processo é anulado. Por exemplo, vamos supor que eles receberam essa intimação de agora para apresentar a defesa. O processo não vai poder seguir se eles não apresentarem essa defesa. Então, a figura da defensoria, nesse momento, ela é importante até para que o processo siga e que eles possam realmente serem condenados. Mesmo que eles não apresentem um advogado que possa representá-los. Quando eles receberem essa intimação e o prazo deles encerrarem, se eles não apresentarem advogado no processo, automaticamente o juiz já transfere a defesa deles para a Defensoria Pública. Perfeitamente. Doutora, em relação aos crimes, o indiciamento do Francisco Márcio foi em relação ao latrocínio, mas também no caso específico, o doutor William, que é o responsável pelo inquérito, explicou para a gente na última entrevista coletiva de que, especificamente, ele também foi acusado pelo crime de violência sexual, né? Contra ela. É possível compreender por que só ele e não os outros dois também não foram enquadrados também nesse crime? Não? Sim, o crime ele tem a presença de uma associação criminosa, né, que foram 3. A associação criminosa é quando 3 ou mais pessoas eles se unem, né, com o mesmo objetivo de cometer um crime. E o que é que acontece? Mesmo que haja essa associação criminosa, todo mundo tem a sua individualização da pena. Ou seja, a gente tem que analisar o que cada um fez e enquadrar aquelas condutas dentro dos crimes previstos na lei. O crime de estupro, que o Márcio está sendo acusado, é por conta que a Natânia ela estava em um momento de vulnerabilidade comparada a eles. E também pelo modo como se deu, né, a conduta e como ela foi encontrada, havia indícios que ele tinha praticado atos libidinosos. Não houve a conjunção carnal. O exame pericial ele concluiu que não houve a conjunção carnal, mas que houve atos libidinosos que foram usados para satisfazer um desejo dele. Então, por isso, o crime de estupro. Os outros dois, como não participaram desse ato, como não tocaram na Natânia nesse sentido, nesse contexto de ato libidinoso, de satisfazer seu próprio prazer, por isso que eles não foram enquadrados nesse crime, somente o Márcio, porque essa conduta específica foi dele. Então, no caso específico, esse Francisco Márcio, ele pode ter uma pena maior do que os outros dois por conta desse crime. Sim, justamente. O crime de estupro, ele tem uma pena de até 10 anos. Então, ele pode aí ter esses 10 anos a mais de condenação em relação aos outros, porque os outros eles não vão responder por esse crime de estupro. Perfeitamente. Então, nós temos 3 crimes apontados, então, para o Francisco Márcio. O latrocínio. 4. Isso. O latrocínio, que é o roubo seguido da morte. O crime de violência sexual, né, o estupro. Isso. Nós temos associação criminosa. Isso. E tem mais algum? Ocultação de cadáver. Ocultação de cadáver. Justamente porque ele levou ela para... Isso, o local onde eles deixaram ela foi de difícil acesso para que não fosse encontrada. Então, os 4 respondem pela associação criminosa, latrocínio, ocultação de cadáver. E só o Francisco Márcio responde ao Exatamente, exatamente. Doutora, à luz do que diz o Código Penal, hoje, esses crimes poderiam resultar em quanto tempo de pena para os 3? Se nós formos analisar o Código Penal e pegar o máximo dessas penas, primeiro do Francisco Márcio, né, do falso pastor, se a gente for somar a pena que está lá no Código, desses 4 crimes, a gente vai chegar a 46 anos. Para o Francisco Márcio. Quando a gente soma essas penas para os outros 2 réus, a gente vai ter que retirar o crime de estupro, porque eles estão sendo acusados por isso, a gente chega a uma pena de 36 anos. Porque o latrocínio é até 30 anos, a ocultação de cadáver é até 3 anos e a associação criminosa também até 3 anos.
Então, tudo isso soma. Isso, exatamente. Se a gente somar tudo, para os dois, 36 anos, e para o Márcio, 46 anos. Isso pensando na pena máxima, né? Isso. Mas pode ser menor também, não? Pode, porque aí vai ficar a critério do próprio processo. Porque, assim, quando o juiz ele vai dar a sentença dele, ele vai analisar as atenuantes e as agravantes, né, na segunda fase da pena. Na terceira fase da pena, ele vai analisar as minorantes e as majorantes. Ou seja, ele vai analisar as circunstâncias do crime, ele vai analisar se essas pessoas elas têm antecedentes criminais, se elas já têm condenações passadas. Então, tudo isso é levado em consideração. Levando em consideração do que se sabe. Obviamente, a gente não tem acesso ao processo, até porque, salvo engano, eu vi uma matéria que o colocava em sigilo, né? Isso está em segredo de justiça. Em segredo de justiça. Vendo o que se sabe hoje, doutora, inclusive baixaram já a ficha pregressa desse Márcio, diz que não era boa coisa, né? Já tem vários antecedentes, inclusive outras situações da sua ficha criminal. Posso levar em consideração, a preço de hoje, o que a gente sabe de que ele pode pegar uma pena máxima? Sim, com certeza. Até porque eu também não tive acesso à ficha dele, né? Mas conforme as divulgações informações divulgadas pela própria Polícia Civil, ele tem uma ficha extensa, né? Inclusive tem condenação por tráfico, por roubo também. Então, isso aí vai ser levado em consideração e ele pode, sim, chegar à pena máxima dos 46 anos. Estamos falando de tempo, já passaram-se um mês, né? Eles já foram denunciados e já são réus, o processo já começou. Demoraria quanto tempo para a gente ter pelo menos uma primeira decisão aí do juiz em primeira instância? Na verdade, o processo, ele possui prazos, né, de fato. Prazo para apresentar a defesa, prazo para apresentar a alegação final. Só que alguns prazos dentro do processo, eles são impróprios. Ou seja, eles têm a previsão de determinados dias, mas se ele não for seguido, não vai ter complicações. Os prazos que são obrigatórios cumprir é justamente esse da defesa, né, o das alegações finais, mas o juiz, ele não tem um prazo próprio para dar a sentença dele. Então, possa ser que esse processo ele seja concluído em 3 meses, possa ser que ele seja concluído em 1 ano. Vai depender muito do andamento processual, até porque a gente sabe que pode haver a solicitação de diligências, porque essas diligências são mais exames, são a oitiva de mais pessoas, são a verificação de mais câmeras de segurança, e essas diligências elas podem ser solicitadas tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa. E caso isso exista, vai, né, prolongando a conclusão desse processo. Doutora, pela experiência que a senhora tem no mundo jurídico, pela repercussão do caso, por como emblemático ele se transformou, obviamente, para a cidade, e, enfim, esse sentimento de justiça que todos nós temos, de ver logo eles devidamente punidos, né? Apesar de estarem presos, mas a gente quer ter a certeza da punição, né? Do rigor da lei, para que isso nunca mais se repita. E até mesmo para trazer o mínimo possível de conforto para a família, né? Pela experiência que a senhora tem, pela repercussão que esse caso tomou, a senhora acha que isso vai mais do que 1 ano, 6 meses, 2 anos? Ou é impossível a gente imaginar isso? Assim, eu não gosto muito de fixar prazo para processo, mas eu também tenho esta convicção que, em razão da repercussão que o caso tomou, o judiciário ele vai ter uma atenção maior até para atender. Certo que o judiciário ele não serve para isso, certo? O judiciário ele não está para atender o clamor social. Mas, em alguns casos, é necessário uma resposta rápida até para levar para a sociedade uma sensação de segurança, uma sensação de eficácia das leis, uma sensação de que o sistema ainda funciona como deveria funcionar. Então, eu acredito que a repercussão ela vai servir, sim, para que esse processo ele ande da maneira mais célere possível. Perfeitamente. Doutora, falando de prisão, digamos que eles foram condenados ao maior, pode pegar o Márcio, né? 40, a senhora falou 46. 46, né? Quanto tempo desses 40, a gente sabe que não vai passar 46 anos preso, né? Porque existem os regimes que diminuem aí o tempo que ele pode ficar em regime fechado. Quanto tempo a senhora imagina que ele deve permanecer em regime fechado, pegando uma pena, sei lá, de 46 anos? O nosso Código Penal, ele prevê o tempo máximo que uma pessoa pode ficar presa.
Antes do pacote anticrime, esse prazo era de 36 anos. Em 2019, veio o pacote anticrime e alterou esse prazo. Atualmente, de acordo com o Código Penal, o tempo de prisão que uma pessoa pode passar no Brasil é de 40 anos. O tempo máximo seria de 40 anos. Então, digamos que ele pega esse máximo de pena, a gente pode ver aí um bom período que ele vai ficar preso no regime fechado, não é isso? Exatamente. E lembrando, né, que caso ele tenha processos em aberto ainda, essas outras condenações também serão somadas. Porque depois que existe a condenação dos processos, a gente faz a unificação desses processos e ele vai começar a cumprir todos. Foi preso por um, aproveita os outros que estavam pendentes para cumprir também. Perfeitamente, perfeitamente. Doutora, e os três, assim, eles ficam presos no mesmo presídio, ou com proximidades, ou vão ser divididos no sistema carcerário? Não sei como isso funciona, ou não tem alguma relação, por ser o mesmo crime, eles vão ficar juntos ou não, ou como é que funciona isso? Em regra, eles vão ser colocados pelo menos em alas separadas, justamente para não ter esse contato, de combinar coisas que venham a prejudicar o andamento processual, certo? Mas não existe assim uma regra. Na verdade, a regra no sistema penitenciário é que o preso ele fique mais próximo da família. Então, eles podem sim ficar no mesmo presídio, mas a questão de cela e de ala, eles podem sim estar separados. Perfeitamente, perfeitamente. Essas são algumas dúvidas, gente, sobre esse caso que repercutiu bastante, ainda continua repercutindo e, obviamente, essa dor da família permanece. Ontem fez um mês, né? Então, imagino que não tem sido fácil, esses momentos não tem sido fácil realmente para a família. Mas é importante que a gente, até mesmo a imprensa e que toda a sociedade continue cobrando a efetivação da rapidez na justiça, na punição, obviamente obedecendo todos os prazos legais para que isso seja cumprido, garantindo o devido processo legal e que o rigor da lei sobrecaia sobre esses três e que eles possam ser punidos de alguma forma. Doutora, essa marca da violência contra as mulheres aqui na nossa região do Sertão Central, aqui no município de Quixeramobim, esse crime escancara justamente, infelizmente, uma realidade tão próxima da gente, né? Infelizmente. E eu até penso, agora falando enquanto mulher, não enquanto advogada, que se fosse um homem, eles teriam pelo menos pensado duas vezes, né? Se fosse um homem dentro daquele carro. Poderia ter acontecido? Poderia, mas eu acho que eles teriam repensado a ação. Doutora, assim, a senhora também já foi procuradora da mulher aqui no município. Sim. O que é que precisa ser feito? O que é que falta? A gente tem muitos registros de violência doméstica aqui no município de Quixeramobim, no Sertão Central. Por que é que ainda acontece assim? Na verdade, dentro do direito, além do direito penal, a gente tem uma parte chamada criminologia, que faz o estudo tanto do criminoso, que é a pessoa que comete crimes, quanto da vítima. E, inclusive, depois da promulgação da lei do feminicídio, os casos, em 2023, né, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que fez essa pesquisa, é uma informação deles, os casos eles subiram 1,6%. Mesmo a lei, ela tendo ficado mais rigorosa, trouxe uma pena menor. Enquanto advogada, e por essa experiência que eu tive na Procuradoria Especial da Mulher, eu vejo que a gente precisa educar urgentemente os homens. E até participei de palestras recentemente, no começo do mês, participei também com o Dr. William, delegado, em uma palestra nas escolas, e o que a gente falou é que a gente precisa educar os homens. Alguns, eles não vão mais mudar, porque eles já têm aquela psique formada. Mas a gente pega o adolescente, o rapaz de hoje, que amanhã vai ser um homem, possa ser que com essa educação a gente consiga lá na frente colher frutos da redução dessa violência. E eu também acredito que uma atuação mais rápida. No caso da Nathalie, a gente teve uma atuação rápida, apesar de não ter sido o resultado que a gente queria muito que ela tivesse sido encontrada ainda com vida. Mas a gente não pode negar que a atuação foi rápida. Então, também creio que uma atuação mais rápida da polícia e do judiciário, ela possa ajudar a reduzir o número da violência doméstica. Depois do crime da Nathalie, doutora,
doutora, surgiu muito essa história de buscar força política para a delegacia funcionar 24 horas, uma delegacia específica para tratar casos contra a violência contra a mulher, aumento de reforço, tudo isso é muito importante, né? Sim, não só para as mulheres, mas também para a sociedade, que Xarambenense é uma cidade desse tamanho, não tem uma delegacia 24 horas, é inadmissível, inimaginável, e estamos vivendo, né, essa situação. Mas, para além disso, assim, das políticas públicas de combate à violência contra a mulher, porque não existe violência só física, né? No caso, especificamente da Natane, foi algo realmente inimaginável, mas a violência psicológica, a violência financeira, enfim, diversos outros... assim, a senhora, como atuação feminina na advocacia, é possível ter um norte assim, de mudança? Será possível que a gente consegue mudar alguma coisa? Eu sei que a educação é muito importante, sem ela a gente não conseguiria mudar a perspectiva de futuro, mas praticamente assim, funcionam os serviços que atuam, a Casa da Mulher, a Delegacia Feminina, a Procuradoria, tantas outras coisas abrem, funcionam, mas a gente vê esses crimes ainda acontecendo. Falta o quê, doutora? Não, na minha experiência, funciona, certo? A Casa da Mulher, que tem em Quixadá, inclusive, para quem nunca teve a oportunidade de visitar, ela é completa. Dentro da Casa da Mulher, a gente tem o Ministério Público, a gente tem a Defensoria Pública e a gente tem a Delegacia da Mulher, tudo dentro da Casa da Mulher. E, além disso, a gente também tem alojamento. Então, se uma mulher ela é vítima de violência doméstica e ela está correndo risco de vida, ela tem um alojamento lá para ela ficar, inclusive com os filhos dela. E existe também uma lei que permite que mulheres em situação de violência doméstica, em risco de vida, elas possam até alterar o nome, os documentos, para não serem mais encontradas por esse agressor. E, Elistênio, conversando com você, eu lembrei de um projeto que existe em Quixadá, na Unicatólica, que foi até a universidade que eu me formei, chamado Cactus, que na época, enquanto eu estava na Procuradoria da Mulher, eu tentei implementar em parceria com a Ana Paula, que é a professora responsável. Esse projeto Cactus, como é que ele funciona? O Ministério Público lá de Quixadá, junto com o magistrado, né, com o juiz, ele determina que esses homens que foram processados pelo crime de violência doméstica, eles passem por esse projeto Cactus. Eles têm que ir periodicamente até a Unicatólica, participar de reuniões. Nessas reuniões, os professores da Unicatólica, em específico a Ana Paula, ela ministra aula, né, explica ali as consequências daquele crime, é feito também um trabalho psicológico, e isso lá tem dado resultado. Eu acredito que, se fosse implementado aqui, também poderia. E outra coisa que as pesquisas mostram, né? A medida protetiva, ela reduz o feminicídio, certo? Doutor, minha pergunta ia ser justamente essa para a gente finalizar. Eu vejo muita descrença ainda, eu reconheço que elas são fundamentais, mas eu vejo muita descrença ainda por parte da sociedade sobre essa história da medida protetiva, né? A mulher pediu a medida protetiva, mas o cara não obedece, vai, fica pior, mais violento, mais agressivo, e acaba acontecendo o pior. Funciona efetivamente? Isso traz algum resultado ou não? Na última pesquisa feita, trouxe. As medidas protetivas, elas reduziram o número de feminicídio. Foi comparado um grupo de mulheres que foram vítimas de violência doméstica e tiveram a medida protetiva, em relação a outro grupo de mulheres que não tinham a medida protetiva. O grupo de mulheres que tinham a medida protetiva, o número de feminicídios ele foi bem menor. Então, foi comprovado, também pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a última pesquisa deles foi em 2023, a de 2024 ainda não foi liberada, certo? Mostrou que reduz sim. Voltando especificamente para o caso da Natane, a senhora me disse, e acabou de falar sobre, se fosse um homem, talvez eles tivessem receio, sei lá, de não fazer, especificamente porque era uma mulher. A senhora não acha que dava para enquadrar alguma coisa de feminicídio, alguma coisa nesse sentido, que pudesse aumentar ainda mais essa pena? Porque você sabe que a gente fica com essa sensação de que nunca a justiça foi efetivamente feita, né? Ou seja, a punição, ou seja, uma mãe que ficou sem uma filha de 20 anos, né? Nunca essa dor vai sarar, nunca essa ferida vai sarar, né? Essa mulher vai conviver, e esse pai vai conviver com essa dor para a vida inteira, né? Com certeza, eu também creio que, independente do tamanho dessa condenação, seja 10 anos, 40, 50, a dor ela não cessa, ela não diminui. Mas, voltando à sua pergunta, né? Se poderia ser enquadrado no feminicídio.
Nos crimes, a gente olha muito qual foi a motivação daquele crime, qual era o objetivo, a finalidade daquele autor, daquele criminoso, com aquela conduta dele, certo? No crime de feminicídio, a gente tem o assassinato de uma mulher em razão dela ser mulher, certo? Já no caso deles, de acordo com a polícia, né, das investigações que eles fizeram, a motivação do crime era o carro. O objetivo deles era o carro e não ela. Segundo as investigações da polícia, segundo a motivação que eles mesmos revelam, né? Então, pelo ponto específico, o objetivo maior deles serem o objeto, ser a coisa alheia móvel, a gente tem o roubo. E, como consequência, a gente tem a morte, o resultado morte. Por isso que foi colocado como latrocínio. Porque, segundo as investigações e a motivação do crime deles, não estavam ligados ao fato dela ser mulher, mas sim ao fato dele precisar, né, entre aspas, porque essa necessidade ela não justifica, do carro para vender e quitar uma dívida. Doutora, para a gente fechar, a gente pode confiar na justiça? A justiça vai ser feita no caso da Natânia? Eu digo que eu tenho a obrigação de confiar na justiça, porque eu sou advogada e porque eu também já precisei da justiça enquanto vítima. E eu creio que ela vai ser feita. Eu acredito muito na Polícia Civil aqui de Quixeramobim. Eu acredito muito no Judiciário aqui de Quixeramobim. De fato, o crime dela ficou de competência em Quixadá, né? Tá com o juiz de Quixadá, mas eu também acredito muito no Judiciário. Por que foi para lá, doutora? Por conta do local, né? O local era lá em Quixadá. E aí também acredito muito no judiciário e eu creio sim que eles vão ser condenados com total rigor da lei que vai ser aplicado e que eles vão passar aí muito tempo presos. Assim a gente espera, assim a sociedade quixeramobinense espera, assim a família espera, assim todos nós esperamos. Doutora, muito obrigado pela presença aqui, pelos esclarecimentos, sempre muito importante. Eu que agradeço. Conversar com quem entende do assunto. Acho que muitas dúvidas sobre o processo foram tiradas e à medida em que esse processo for caminhando, a gente vai, obviamente, acompanhando de perto. É importante estar vigilante, é importante que a gente acompanhe, justamente para garantir essa pressão popular mesmo. Obviamente que não deve influenciar, né, no processo, né, mas pelo menos dá o sinal de que estaremos vigilantes sempre, né? Estaremos vigilantes sempre, cobrando sempre, acompanhando sempre, de perto sempre, para que isso aconteça, obviamente obedecendo todo o rito necessário, mas com a maior rapidez possível, para que essa punição aconteça com rigor, porque à medida que essa punição acontece com rigor e com rapidez, pode-se evitar que outros casos possam, Deus o livre, acontecer aqui na nossa cidade, ou seja, lá em qualquer outro lugar. Doutora, muito obrigado pela presença, tá? Eu que agradeço.